Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 4 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente no Arena CBN. Começamos mais um programa esportivo aqui na Central Brasileira de Notícias, segunda-feira, 22 de abril. Uma segunda-feira pós-feriado, todo mundo com aquela ressaca, né? Mas só que não, hein? Feriado num domingo devia ser proibido. Domingo deveria ser considerado feriado de qualquer maneira e o dia 21 de abril transferido para segunda-feira, né? Poderia mudar a data do calendário, que coisa. Eliel para presidente. Se Tiradentes soubesse que o feriado dele cairia num domingo, ele não teria sofrido tanto, hein? Enfim. Mas começou a Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta esteve em campo ontem contra o Coxa e não deu. Ninguém foi de ninguém. Ponte Preta e Coritiba empataram. O duelo terminou empatado por 1-1, com o Joilson mostrando que numerologia é tudo. Qual o número da camisa do Joilson, Carlão? 13. Qual o tempo que ele fez o gol no primeiro tempo? 13? Qual o tempo que ele fez o gol no segundo tempo? Foi 13 também. 13. Nossa, joga não. O 13 é o que no jogo do bicho? Eu sei que 34 é cobra, 51 é galo. Zagalo tá lá no céu. Tá aí. Eliel Almeida! Gostei. Tá vendo? Não tá estranho. Você já ficou com a cobra na mão igual o filme ali, Carlão? Não, olha lá. Tem medo? Nossa, agora nem pra ter. Toca o barco. Mas esse filme Dumbo é lindo, que tá passando na sessão da tarde. É um filme maravilhoso. Nossa. Você gosta? Você chorou muito quando assistiu, né, Lupe? Eu chorei. Até porque qualquer semelhança é mera coincidência, né? Qualquer semelhança. É tudo coisa da sua cabeça. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Cabelo. Boa tarde a todos, a toda a nossa audiência. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde para todo mundo que tá com a gente, para quem não tá também. Chegamos, vamos com a Arena até às 5 da tarde e daqui a pouco tem Guarani, hein? Guarani lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Oba! O grande Oba. Jogo às 9 da noite, nos embalos de segunda-feira à noite, depois que acabou o Bem Amigos, ferrou pra nós, hein? Estão jogando o jogo tudo lá em cima. Né? Antes era 8, agora é 9. Antes era 7h30, 8, agora jogaram às 9 da noite. Volta, Galvão, só pra fazer o Bem Amigos. Não, acho melhor deixar os jogos. Assim, coisa minha, particular, tá? Pode deixar os jogos às 9 horas. Você não gosta de Galvão? Eu tô com o saco cheio, eu vou te falar a verdade, Chaib, de mesa redonda, cara. Eu não consigo mais O ouvir. programa nosso é formato do parlatório. Mas a diferença... Nossa é resenha. Nossa resenha, o nosso é conversa, o nosso é coisa bola de um lado, bola do outro. Agora, aí senta o cara do lado de cá, começa a falar de 4-3-3, aí fala, mas não foi 4-3-3. O tatiquês cansa, né, velho? Cansa. Tatiquês cansa. O Arena é certo porque a gente não fala de futebol, Eu né? só assisto o programa de Tá tudo bem, resenha hein? esportiva. Não tô bem, não. Acho que é melhor trocar já, hein? Não, deixa que eu faço. Aliás, hoje eu tô muito feliz. Por quê? Hoje eu tô feliz demais. Eu tava Parabéns. acompanhando o compacto, porque o meu time, que eu tenho orgulho, calma. Não precisa quebrar a cadeira, O não. meu cara. time de coração, Vila Nova Joga hoje. Associação Atlética Internacional de Bebedouro, começou com o pé direito. começou com o pé direito, mas um jogo dramático. Pênalti, falta que originou o gol do Olímpia. Um erro grotesco de arbitragem. Faltou o VAR entrar em ação ali. Faltou o Foi VAR. um clássico, hein? Foi clássico. Olímpia Inter e de Bebedouro. É o clássico das piscinas ali, né? Não, é o clássico da laranja. Clássico da laranja, é verdade. Por que piscinas? Porque a Olímpia Tem o Terma dos Laranjais, tem o Hot Beer. E aí o que Mas aconteceu? é o clássico da laranja esse aí. 2-1 de virada pro Lobo. Time da virada. Time do amor. Lelelê. Não, segundo- esse aí é o Palmeiras. E o segundo gol foi consciente. O de falta. Consciente. Você assistiu o jogo? A gente tava tava acompanhando com Juntos? Ah, não, aqui. Aqui, Ah, agora há tá. pouco. Eu tava acompanhando o compacto. Você gosta de laranja?
Eu gosto. Ah, deixa comigo então. Pode ficar tranquilo, Eliel. Ano que vem a Páscoa cai dia 18, numa sexta e dia 21 na segunda. Meu Deus do céu. Rapaz. Aí sim, hein? Não pode. Ah, olha. Se acontecer isso, eu já tô avisando desde já que eu vou ter dor do cabelo à noite, dormindo. Pra deixar bem claro, daqui a um ano, da quinta-feira, dia 17 até a terça, dia 22, não contem Nossa, comigo. muitos Falta dias, tempo, não. né? Tenho mas- coisas pra resolver. É aquilo que eu sempre falo, passado é passado, presente é presente, o o futuro é incerto. Ó, 991869070, quem estiver acompanhando, manda mensagem aí. Torcedor Ponte Pretano, como você avalia a estreia da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro? E também os torcedores do Palmeiras e do Flamengo, porque esse jogo foi horrível. 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 Horroroso. Sonolento. Tanto o seu Adenor Bach, o famoso Tite, quanto o senhor Abel Ferreira Abel ficaram Braga. com Abel medo. Ferreira. Com medo. O Tite tirou o De La Cruz do time para deixar um arminha pro segundo tempo. Pensou que pudesse tomar um calor do Palmeiras. E o Abel Ferreira colocou um esquema de 3 zagueiros. Naquela história de quem vai se defender mais, ninguém faz gol. Ninguém faz gol. E foi um jogo horrível. Medonho. Ponte Preta e Coritiba, que começou depois, foi mais interessante Foi mais legal. do que Palmeiras e Flamengo, jogo dos medrosos. Depende, hein? A Ponte finalzinho, pro torcedor da Ponte foi sofrido, hein? E o telão que mudaram o esquema lá tá infartando muita gente. Tem gente que tá comendo unha até agora. Porque o telão do estádio hoje, você pode E colocar... você sabe que unha é uma coisa que vem de família, né? Eu unha. acho que é uma herança. Pode ser um legado, Você inclusive. coloca no estádio a imagem do jogo ou o placar junto com o tempo do jogo. Você pode escolher esse tempo em duas maneiras, Cabelo. Ou Sim. na decressiva, Claro. ou na contagem normal de 0 a 45. E a Ponte Preta decidiu colocar de 45 a 0. Aí, tá vendo? Rapaz, quando chegou faltando 20 minutos do segundo tempo, tinha gente ali que não prestava atenção mais em nada. Não. Bola, e o jogo? Cri. Mas ali são duas situações, né? Quando o seu time precisa do resultado, precisa ganhar ou desempatar um jogo, é muito ruim, né? Agora, quando o seu time precisa segurar também, o tempo não passa. Conspira a favor, né? Que dia que é hoje, Lupe? Hoje é dia 22 de abril. É dia do quê? Vários temas comemorados nesse dia 22 de abril. Nós temos hoje o dia do agente de viagem, legal. aquele mesmo que organiza todo o roteiro. Abraço para o pessoal lá da loja de turismo Chu lá. Isso, Gente boa. exatamente. E o agente de viagem, ele planeja 4, 5, 6, 7 dias de lazer para depois você pagar em 12 meses. Quem nunca, Quem né? nunca, né? Hoje também é o dia da comunidade luso-brasileira. Opa! Talvez por isso Abel Um Ferreira abraço para ontem... toda a turma irlandesa, os imigrantes irlandeses. Portugueses. Aqui em Campinas, Portugal? Portugueses. aqui em Campinas quase não tem, né? Nossa, um Portugueses. abraço a todos da comunidade portuguesa. Aliás, hoje dá uma enquetezinha boa nessa quantidade de técnicos portugueses que vieram pro Brasil. Qual foi o pior, né? Porque o melhor a gente já sabe. Ah, o pior também já sei. O pior foi Aquele careca do Santos. o lá. Josualdo, né? Não. Vitor Pereira. Bonamigo. Não, Bonamigo é gaúcho. Gaúcho. Ah, não é português? Não, Hoje ele tá empolgado, hein? Hoje ele... Nossa. Olha lá quem tá passando ali, ó. Heitor Esmerias. Ah, Virou É uma- outro achei. feixe, virou um feixe de luz também, né? Virou um feixe de luz, né? acho, Virou. acho que tá lendo a cartilha, né? Mas com certeza. Eu acho que. Mais positivo aí. Eu acho que, afinal de contas, né? Sabe como é que é, né? É, e o ser humano tá aí, né? Quem jacaré que não anda vira bolsa, né? Exatamente. E Ou lagartixa. E passarinho que anda com morcego dorme de cabeça pra baixo, né? Ah, mais ou menos. Camarão que dorme no mar. A onda leva. É, isso aí, em festa de... Bom, Vamos lá. Comunidade luso uso brasileira. brasileiro, o que você quer perguntar para os nossos ouvintes? E dia da aviação de caça. Ó. Olha aí. Eu sou mais a portuguesa. O Fábio Scheib é um belo aviador de caça, né? Ou a gente pode falar qual foi um grande Fica na português. caça. ator, jogador. A gente pode fazer algo em relação a Portugal. Eusébio, né? Eusébio, ator Ricardo Pereira, que Ricardo está Pereira. na mídia Não, também. como que é aquele lá da música? O Roberto Leal. Técnico Otto Glória. Otto Glória. Otto Glória Nunca era ouvi português? falar. Otto Glória. Ah, não sabia. Ah, às vezes tu é uma besta. O às seu vezes parceiro luso brasileiro Deco, né? Pedro Deco. Álvares Cabral. Deco. Álvares Cabral. Culpa dele, né? Foi ele que começou com Se tudo tivesse isso. Né? perdido aí mais umas... Não, tava tudo bem. Cristóvão Buarque. Isso não era o Colombo, não? Colombo. Ah, é Colombo? Deus, já foram as 3, Acho 4. bom não fazer enquete hoje, não. É. Vamos ver, vai deixando a galera responder. Hoje tem Guarani às 9 da noite. O ouvinte perguntando aqui, Carlão, tem notícias do Pegorari?
Pegorari tá se recuperando, Pegorari né? está se recuperando, é um jogador importante. Aliás, por falar em goleiro, já já o Lupe vai falar sobre a situação do Guarani, mas o titular não joga hoje. Joga Douglas Borges, Vladimir sentiu uma lesão e Douglas Borges retorna ao gol do Guarani. Mas o Pegorari deve estar não em reta final, mas perto aí de iniciar pelo menos a transição. Jogador importante, né? Líder e tal. A rotatividade no gol do Guarani nos últimos anos é a coisa absurda, hein? Ah, mas na Ponte também. Não, mas na Ponte você pega aí o Kaique França, Não, ele foi desde a embora. época do Ivan. Não, o Ivan foi Ivan, embora, veio o Kaique Kaique e agora o Pedro Rocha. Agora o Guarani saiu o Pegorari. Nossa, o Guarani não se acertou, antes, né? Antes do Pegorari tinha o Tony, lembra do Tony? Que... Tony Lembro. ficou alguns Seu jogos amigo. só. Pedro Não, Roque. É amigo seu? É Não. Pedro Roque, tá? Aí depois veio o Pegorari, aí depois teve uma lesão no Pegorari, aí veio o Douglas. aquele da base, o Álvaro. Alvarinho. Sim. Aí Teve cara, Arthur Gazi, né? Arthur Gazi, teve mas não foi também, titular. mas não só foi frequentava titular, o banco, exatamente. Mas é só isso que eu queria falar. E o Vila Nova, time completo pra hoje ou não? Não, parece que tem desfalque. Vila Nova é vice da Copa Verde também? Não, vai pra final. Peraí, Tudo perguntar leva na a crer, frente. tudo leva a que crer isso. pra isso, mas ainda não. Tudo leva aqui vai perder pro Cuiabá na volta. Pode ser. Ganhou o primeiro 2-0, vai perder o segundo. Cara, outro dia corroborando com aquela coisa que a gente tem dos times, né? Que é azarados. Aí eu lembrei, até comentei com o Antônio Lupe, o programa da Globo de quarta-feira que participa o Paulo Nunes. E aí o pessoal tava brincando que o Vila Nova tinha vencido o Cuiabá por 2-0. Aí o apresentador falou assim: então, ô Paulo Nunes, que ele é Vila, né? Sim, sim. Ô Paulo Nunes, então podemos dizer que o Vila Nova já encaminhou a classificação à final? Falou: não, vocês não conhecem o Vila. O ouvinte tá dizendo que hoje é dia do descobrimento do Brasil. Hoje também. 22 de abril de 1500. Exatamente, dia do descobrimento do Brasil. Feriado, né? Tinha que ser feriado também. Pô. Sabe qual é a coisa legal? Qual é a coisa descoberta no Brasil que você não queria que tivesse descoberto até hoje? Eu tenho uma aqui. Essa é boa, hein? O jeitinho brasileiro. Onde se leva vantagem em tudo. O jeitinho brasileiro. Eu acho que Lady isso, Gerson. isso não precisava ter sido descoberto lá atrás com os portugueses. O jeitinho brasileiro. Mas eu acho deixa. muita coisa. Vamos, Tem muita coisa, sessão né, cara? desabafo. Não, vamos lá então, vamos começar. Não, deixa pra lá. Eu tenho mais uma aí. Então vai, manda mais O uma. Carlão foi bem. É que assim, é o primeiro time de futebol do estado. Nasceu em 1900. É difícil você falar depois de 400 anos da descoberta que a ponte não precisava ser descoberta. O Carlão foi polêmico nisso. Foi. Mas enfim, né? Ele falou na reunião, né, Scheibe? Eu ouvi também. Aliás, sábado estava num evento Um e evento. lá havia presença de muitos torcedores do Guarani. Guarani. E eu fui agraciado, fui cumprimentado e parabenizado. Mas normal, tava em casa, né? Tava em Seus família. pares. Tava em família, Como normal. diria o O outro. cara falou assim: o Eliel te complica, né? Eu falei, faz parte, não tem problema, não. Ô, Nilson Belisário. Evento do quê, hein, cara? É? Que evento Não, o do quê? Arthurzinho foi jogar bola e o Ah. pessoal do Guarani tava lá também. O meu caro Nilson Belisário, no dia 22 de abril de algum ano atrás, a Ponte Preta esteve em A campo. ponte esteve em campo. Sempre. Começa a semana e tá termina a vendo? semana com Ponte Preta. E o artista da época lançou essa música aqui no ano deste jogo aí do sarcófago. E vem. What doesn't kill you makes you strong. Essa é recente. 2014. Taylor Swift é recente. Essa é recente. 2014. Taylor Swift, né? Contra quem? Não vou falar. Não, tem que falar. Não, cara. Não é tem que assim. falar. Na hora de roubar, Não é ninguém E é o tá seguinte, roubando. outra coisa, hein? É o seguinte, vamos deixar os palpites pro final. final, Não, mas tem alguém palpitando Não, aqui? eu vou só pra a regra Quero clara. saber contra quem. Vocês ficam muito É uma emocionados. música moderna. Taylor Swift. É de 2010 pra cá, né? Não Até- sei. É você que pode tá ser. falando, a gente Eu não acho vai que o falar Shaibe mais foi nada. bem em 2014. Tá bom, então. Dá pra cercar a partir dessa data? Eu acho que sim, cara. Pensei que o Cabelo ia trazer outro jogo hoje. Até falei na redação. Palmeiras lá. e Guarani, né? Hoje é histórico, hein? Há 12 anos o Guarani eliminava o Palmeiras nas quartas de final do Paulistão com um golaço, gol olímpico do Então faz Fumagalli. 12 que a Ponte tirou o Corinthians. Foi naquele dia também. Ah, No mesmo então. dia? Caimbu. Então você já tem aí, ó. Viu só? Nossa, mas É assim, Falei. Olha só, Carlão. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br.
Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Você já parou para pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano? Isso mesmo, o rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência, a sua. Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está, no trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio, anuncie. Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo. Explore a revolução automotiva na Caoa Ford. Adquira Ford Ranger XLS modelo novo com oferta especial, taxa zero e supervalorização do seu seminovo. Explore também o Ford Territory e encare a evolução a partir de 209.990 com tecnologia avançada. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Arena CBN. 4h22. Queria agradecer a todo o pessoal que faz a segurança aqui nos estúdios do IPTV. O bicho pegou, hein? Porque os bastidores do intervalo não foram fáceis, não, viu? Os caras brigaram por conta de um acerto de... E nem sabe se acertou, às vezes pode ser outro. Se entregou. Eu acho que não, mas enfim. Esquece. Vai, né? Acertou, Lupe? Eu prefiro não me manifestar. Você não quer falar sobre esse assunto? O Lupe ficou abalado, cara. Mamãe! O que aconteceu aí, cabelo? Deu certo? Não, tá tudo ok. Vamos seguir o programa, roteiro, vai. roteiro, Qual que é vai. o próximo passo aí? É o Vamos ouvinte lá. que mandou áudio Então pra vamos gente. lá, Tá no ouvinte ar no ainda. ar. Vai! Boa tarde, galera do Arena. É Cláudio do Jardim Proença. Um abraço aí pro Carlão, grande Bugrino. Espero te encontrar aí sexta-feira lá no Brinco, hein, contra a Chape. Hoje também é dia do descobrimento do Brasil, vocês esqueceram de falar aí. Valeu, grande abraço. Boa, Claudião. Vai mais um aí, vai. Já emenda. Eu posso. Pode ir lá, mais um. Boa tarde, Arena. O vôlei Renata cresceu na hora certa, né? A voz de som. Mas, assim, quando foi a última vez que um oitavo colocado chegou na final da Superliga? Isso já aconteceu? Quando foi a última vez? Falaram que não. E, assim, a chegada do vôlei Renata na final só prova que a primeira fase podia ter sido menos sofrida, né? Parabéns ao vôlei Renata, mas poderia ter sido menos sofrida, né? Tem que o crescimento da Exato. equipe. E hoje saiu o adversário da final, hein? 6h30 da noite, os times entram em quadra. Joinville. Durante e o César. pré-jogo do jogo do Guarani, nós vamos falar aqui em primeira mão o time que estará na decisão contra o vôlei Renata. Eu acho que vai ser o César Bauru. Acho que é Joinville. Acho que vai ser o César. O Darlan tá jogando muito. Tá jogando demais. Mas vamos torcer para que quem for seja o vice da Superliga. Você sabe uma coisa que não poderia ter sido descoberto, que eu não gosto, é a bola colorida. Aquela bola azul da Série B do ano passado. Esse ano mudou, né? Agora tá branca.
com detalhes azul. A bola tem que ser branca, né, velho? Bola branca. E outra, agora com aquelas propagandas, aquelas placas, né, os luminosos, aquilo atrapalha. Mas as placas da Série B, elas estão no padrão normal, não estão altas, igual você comentou no Campeonato Porque acho que a TV é aberta. Cara, só, aliás, né? eu vou trazer um alerta pra vocês, que eu fiz um desabafo no grupo nosso. Eu vi, cara. Pode fazer. Cara, me preocupou muito. Me preocupou mesmo, assim, com toda honestidade. Estávamos nos preparando para o jogo da Ponte Preta. Isso eu tô dizendo os oficiais, sem contar nos que ficam no lado oposto da transmissão. Estava assistindo Palmeiras e Flamengo. Gente, são quase 10 empresas de bet, ou seja, de aposta, participando de uma transmissão. E eu vou fazer um alerta aqui, não sei se o ouvinte vai concordar comigo, mas eu vou fazer um alerta aqui. São quase 10 empresas. 6 diretamente nas placas de publicidade. 6 nas placas de publicidade que ficam em volta do estádio. Durante a transmissão tá pegando. 2 na emissora oficial que cobre o jogo. E 2 no uniforme, né? Dos jogadores e naquelas placas do lado do gol. Fora o campeonato que tem o name rights. Fora o campeonato que tem o nome de uma empresa de bet. Cara, eu acho isso muito arriscado, porque nenhum tipo de jogo que envolve dinheiro e tudo mais, ele deveria ser fomentado como é a questão das bets. Ah, mas a bet é uma sorte, mas envolve psicológico também. Um jogo de azar, né? Envolve totalmente o psicológico de quem está assistindo. E pior, eles estão incentivando através até das odds. O que é a odd? É o múltiplo de quanto vai ser a vezes ali de cada real que você coloca. Sim, a chance de Eles cada um. colocam as odds ali durante o jogo para você ir lá e acabar fazendo o seu jogo, a sua aposta. Cara, num Campeonato Brasileiro da Série A, 10 empresas de apostas num jogo, nas mais variadas apostas que você imaginar. É algo que precisa ser regulamentado, precisa insistentemente que haja, sim, uma regulamentação dessa questão e uma fiscalização. Por quê? Empresa de cerveja não pode participar de camisa ou de algo nesse sentido, porque fomenta o consumo. Cigarro. E é uma droga, o alcoolismo é algo problemático. O cigarro teve que sair de todos os tipos de eventos esportivos. E nós estamos incentivando deliberadamente o consumo de jogos de aposta como está dessa... Gente, não tem outra propaganda. Só bet. Não tem. Chato demais, né? É só bet. E os caras estão colocando um telão de 2 metros de altura na lateral do campo para mostrar mais ainda a bet. Eu falo isso, e desculpa, é claro que a maior parte das emissoras também tem patrocínio. A CBN Campinas, para deixar claro, não tem. Mas eu falo isso porque nós somos responsáveis por aquilo que apresentamos ao ouvinte. Nós se tornamos co-participantes da venda, do consumidor ali. Isso me preocupou muito. É um desabafo que eu faço, porque assim, há regulamentação na questão da cerveja, há regulamentação na questão do cigarro, porque são consideradas drogas e por aí vai. Mas é legal, então, você incentivar o cara a entrar em 35 bets diferentes, que não sei o quê. É um desabafo, não sei. E se o cara não tiver cabeça, se perde. Exato, né? Total. exato. Porque o que acontece é justamente isso, né? O cara fica fica ansioso, Momento do jogo, né? Momento do jogo, que às vezes ele acaba fazendo um investimento de algo que ele não tem, e aí começa a complicar a questão Vira uma bola de neve, uma né? bola de neve. O cara tem muita cabeça para fazer isso. E hoje a gente precisa alertar a população de todo mundo. A gente sabe que tem doenças aí que a ciência está estudando, né, para tentar a cura do câncer e outras mais. Mas, cara, a saúde mental hoje é a que mais mata no mundo. Depressão, crise de pânico, ansiedade e tudo mais. Então, assim, a gente precisa ter cuidado também e ter um pouquinho mais de atenção com essa questão, a saúde da cabeça. O que eu tô dizendo aqui, gente, é o seguinte, não sou contra essa questão da empresa e outra. Se o cara quiser ir lá, ele vai. É a mesma coisa, o cara que quer fumar, ele vai lá e fuma. O cara que quer beber, ele vai lá e bebe. Cada um é responsável pela sua ação. Mas eu acho que tem que ter uma regulamentação. Tem que ter uma regulamentação, tem que ter algo fiscalizando em cima dessas empresas, tem que ter sim uma lei que regulariza essa atuação no Brasil, tem que ter, porque do jeito que tá, cara, não sei, abre precedente para um monte de coisa, o Cabelo. Não, abre, pode virar uma bola de neve
E é isso aí, só muda o foco, né? Primeiro era o cigarro, depois a bebida, agora é jogo, parece que muda. Tanto é meio que períodos do até nas tempos, resenhas, né? até nas resenhas assim de futebol, quando alguém fala, todo mundo não brinca, rolou bet aí. Tem bet aí. Viram, tal. Abriu margem para tudo. Abriu margem. O cara faz um gol que às vezes o ser humano ele é passivo de erros. Tudo bem, Lupe? Quer assistir uns Reels aí? Mas não fui eu, não. Não, foi quem, então? Ok. Tá. Cara, o cara é passivo de erro. Às vezes vai recuar, o goleiro tropeça, acontece. Mas qualquer lance duvidoso hoje, a galera já fala, rolou uma bet aí. E o que é a minha preocupação? É justamente essa. Com certeza. Nós estamos banalizando o nosso principal esporte. Sim. Porque tudo que acontece hoje de maneira duvidosa, na hora você já fala, não sei não, hein? Inclusive o John Textor tá dando um depoimento agora no Senado justamente por isso, né, da manipulação que tava falando sobre os resultados aí. Não é exclusivo sobre bet, mas também é uma parte desse problemão, né? E o Congresso também tá querendo regularizar isso, proibindo cartões de crédito, porque o cara não tem dinheiro vivo na mão, passa no cartão, vai passando, o cara se perde total. Então no Congresso uma das medidas é não aprovar o uso de cartão de crédito nesses jogos de bet, nessas apostas esportivas aí. Porque tem as pessoas que jogam ali pra, né, brincar. Eu vou até apostar que o Palmeiras ganha do Flamengo, beleza, tal. Mas tem pessoas que com o tempo vão acabando perdendo a mão, né? É uma questão de saúde mental, não cara. É dinheiro na mão, né? Exato, na cartão de crédito é uma expectativa como a história do ovo dentro da galinha, né, velho? Você tá contando, a galinha não bota, ferrou. É isso. Mas é só um desabafo, né? Porque eu acho que precisa ter uma regulamentação. Tá excessivo. Aonde você vai hoje tem uma empresa, tem algo ligado, tem um milhão de sites. Nossa, cada dia é um nome de uma empresa diferente. Né? Todos, né? 19 times, tá vendo? Acho que o Palmeiras é um dos únicos que não tem. Feminino tem, mas acho que a Chapecoense também não tem. Não tem. Poucos times, olha que coisa, hein? Chegamos a uma era em que poucos times não tem. Um só, que é o Palmeiras, e na Série B a Chape. Sim. Cara, de 40 times, 2, né? Flamengo tem? Tem. Flamengo é a Pixbet, que tava estampado lá na cara. E o campeonato é... E assim, não citei o nome aqui, enfim, mas nada contra nenhuma dessas empresas, é apenas que eu acho que tem que ter um alerta pro consumidor brasileiro. Cuidado com o consumidor brasileiro, só isso. Uma doença. Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 22 de abril de 2024. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar uma suposta invasão hacker ao Sistema Integrado de Administração Financeira. A plataforma realiza o processamento, controle e as execuções financeira, patrimonial e contábil do governo federal. As investigações apontam acessos indevidos ao sistema durante o mês de abril. A corporação apura ainda possíveis emissões de ordens de pagamentos bancários e desvios de recursos da União. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha especializada em furtos de celulares em grandes eventos. Foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão em Brasília, Goiás e São Paulo. A investigação começou em abril do ano passado, após a prisão de 5 homens. Eles tinham furtado aparelhos num show do Kiss. De acordo com o delegado responsável pela operação, o grupo simulava brigas ou esbarrões para pegar os celulares. Os criminosos acessavam os aplicativos bancários das vítimas e revendiam os aparelhos. A população do Equador aprovou medidas mais duras de combate à violência e ao crime organizado no referendo promovido ontem. Das 11 perguntas feitas, 9 tiveram apoio, segundo a contagem preliminar do Conselho Nacional Eleitoral. 72% dos equatorianos participaram da consulta, que corresponde a 13.600.000 cidadãos. O país enfrenta uma escalada de assassinatos e crimes ligados a gangues do narcotráfico. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas.
Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Mário Quintino, nosso peixão, começou com o pé direito, ou melhor, a nadadeira direita, nesta Série B do Campeonato Brasileiro contra o Paysandu. Mas o ouvinte quer saber mesmo do trânsito envolvendo as estradas, meu caro. Boa tarde. Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Sobre o Peixe, pelo menos no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo foi bem modorrento na Vila Belmiro. Bom, trazendo informações aqui, Eliel, para o nosso ouvinte que utiliza Dom Pedro. Teve acidente entre dois veículos à altura do quilômetro 145, então atenção para quem vai acessar a rodovia Anhanguera. A lentidão começa ainda na região da Ceasa, por isso atenção aí pelo trecho, sentido de Jacareí, movimentação maior já na chegada para o anel viário Magalhães Teixeira. Outro ponto de atenção para os nossos ouvintes é na Campinas Montemor. Também teve acidente à altura do quilômetro 8, já na chegada para Hortolândia. Então, atenção, depois do Jardim Rosolém, para você que sai de Campinas, vai em direção de Hortolândia, pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Eliel. Perfeito, Mário, concordo com você. O primeiro tempo sofrível, mas o segundo foi interessante sim, vai ser de arrepiar essa nossa Série B do Peixão. O Lupe falando calma. É porque o time dele tá na 5ª divisão, então deixa pra lá, né? Você volta já no ponto final. Dica do dia Seresto. O trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Seresto oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Daqui a pouquinho, às 6h30 da noite, o Vôlei Renata vai conhecer o adversário da decisão da Superliga, que acontece no próximo domingo, dia 28, às 10 horas da manhã, no ginásio Geraldão, em Recife. Na Arena Paulo Scaff, daqui a pouco, às 6h30 da noite, tem o SESI Bauru contra o Joinville. No primeiro jogo, em Bauru, deu SESI. Em Santa Catarina, deu Joinville. Quem vencer o jogo desta noite garante vaga na decisão para enfrentar Campinas. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. Seu Audi novo do jeito que você precisa, com bônus de até R$40 mil na troca do seu carro seminovo, ou 60% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros, ou IPVA 2024 total cortesia. Fale agora com a nossa equipe e leve muito mais atitude para sua garagem. WhatsApp 19-3344-1200. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 4h39 de volta com a Arena CBN. O Amarildo falando aqui, ele é o patrocinador do campeonato também, é uma bet. Nós falamos aqui. Parabéns, isso mesmo pode virar um vício. Alexandre de Hortolândia. Eu não jogo, mandou o Alexandre. Mandou aqui, na França, toda garrafa de bebida tem um selo de uma mulher grávida com uma tarja vermelha. Não beba. Verdade, um indicativo aí de alerta.
O ouvinte mandou, cara, as bets não são consideradas jogos de azar no Brasil, pois as postas esportivas existem elementos probabilísticos. Nós não estamos falando que são jogos de azar, nós estamos falando o excesso que está ocorrendo em relação a isso e que beira uma hipocrisia, porque as empresas de cerveja não podem patrocinar no esporte, tampouco as de cigarro, mas se você for ver, incentivam vícios do mesmo jeito, ao meu ver. Ao meu ver. O outro ouvinte aqui, o diretor da SAF do Botafogo dizendo sem provas sobre manipulação. Não entendi. Tá rolando. Ele tá falando agora, né? Agora no Congresso. O ouvinte mandou aqui, ó. Concordo plenamente, como psicólogo, vejo o mesmo problema com esses patrocinadores de apostas. Sim, excelente fala sobre a importância da saúde mental. Temos mais de 14 mil suicídios por ano no Brasil e essa promessa de aposta acaba criando uma dependência, sem contar os riscos de acabarmos com o esporte por criar possibilidade de manipulação por dinheiro. Mandou aqui mais um ouvinte. Boa tarde para nós, Francisco, da cidade universitária. Parabéns pelo alerta referente aos jogos não legalizados. Outro que também mandou. E, pessoal, isso não é desabafo, é jornalismo cumprindo sua premissa de informar a população sobre assuntos importantes. Rafael Lopes mandou pra gente. E tem um ouvinte aqui que mandou. Pessoal, boa tarde. Sou ouvinte assíduo da rádio e do programa Arena CBN. Vocês vão comentar sobre a coletiva do Brigatti, onde o mesmo faltou com total respeito aos torcedores, chamando inclusive alguns de babacas? Esse aprendiz de técnico é despreparado para ser da Ponte Preta. Mandou aqui o ouvinte que é fã do Arena, o Kleber Alves. E aí, você acompanhou essa coletiva aí, Lupe? Acompanhei, realmente. O Brigatti foi na primeira resposta dele. Logo na primeira? Logo na primeira. Nossa, abriu o lacre bem. Ele agradeceu, né? Ele disse, agradeço os 99% dos torcedores que apoiaram, que deram incentivo, mas sempre tem aqueles, que é o termo que o nosso ouvinte usou aí, em relação a alguns torcedores que ficam ali próximos ao banco de reserva da Ponte Preta, né? Que é a conhecida como cativa, né? Ou as sociais, as vitalícias. Eu entendo o desabafo, não é fácil você estar trabalhando ali e sendo xingado. Mas também acho que houve... Mas há maneiras, né? É isso, o sabe? O Felipão, por exemplo, resumiu em Turma do Amendoim. Que, aliás, foi brilhante. Foi brilhante. Outra, e assim, é uma cultura, né, das praças esportivas, principalmente dos estádios, essa questão da crítica. Todo mundo fala, o torcedor ele pode criticar sem violência. Exato. Ele vai lá, ele pagou o ingresso. Exatamente. Eu não concordo, tá? Essa questão de ofensa verbal. Ofensa não, mas criticar... Falar assim, vamos reagir. Não, tudo vamos bem. Pra cima. Tudo bem, mas não fica só nisso. Não fica só nisso. Mas aí 90% é só isso. Aí é uma coisa que a gente vai cair na enquete que o Eliel falou hoje, né? Que não deveria ter descoberto, que é o pode tudo dentro do estádio de futebol. Mas assim, eu acho que o Brigatti deveria ter... Cara, fala do jogo. O Paulo Kikuchi fica nessa? Não, ele já ficou, mas agora ele tá mais tranquilo. Paulo Kikuchi, japonês, ele tá mais tranquilo. Mas só pra finalizar, Chaves, eu acho que o Brigatti ele tem que dar mais palco para aquilo que o time dele apresentou em campo, o que precisa melhorar, o que não deu certo, também o que ele gostou. Achei cedo demais jogar pra torcida. Calma. Né? E ele conhece, e se tem um cara que conhece a torcida da Ponte, é ele, né? Eu acho que não, acho que ele tem algumas dúvidas. Não, conhece. Pra agir dessa maneira. Mas assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Faltou um pouco de calma pro João, um pouco de calma da torcida também. A Ponte, é o primeiro ela jogo. Ela precisa tomar um banho de loja, ela precisa espantar alguns fantasmas, né? O próprio Brigatti, quando ele fala babacas, aí fala que foi um movimento orquestrado, ele dá a entender que por exemplo, é uma outra ala política. Exatamente. Aí o Marco Antônio Eberlin, ele faz um kit maravilhoso da Ponte com camisa, aí ele monta um... Você ganhou um, né? Ganhei, aliás, agradeço a diretoria da Ponte. Com a camisa Só também? que ele faz, bonita a camisa. E mostrou só o livro pra nós. Aí ele pega, ele faz um folheto indicando, na diretoria antiga era assim, agora conosco é desse jeito, sabe? Eu acho que a Ponte, ela precisa andar pra frente, ela precisa, sabe, elevar o potencial, elevar o patamar, não é ficar, que é movimento orquestrado na arquibancada, que a diretoria anterior não fez, a gente está fazendo. Se liberta, cara, pelo amor de Deus. A Ponte tem que subir de patamar, parar de ficar com picuinha, movimento orquestrado, Brigatti, xinga de babaca, sabe? Eu acho que a Ponte, ela tem que tomar um banho de loja, pensar pra frente, esquecer o que passou,
corrigir os erros e elevar o patamar. Não ficar com essa, que esse não fez, eu faço. Eu acho uma bobagem, cara. Isso é um retrocesso pro clube. E eu acho que foi tudo muito exagerado. Tanto nervoso. do João Brigatti quanto a torcida também. Foi só o primeiro jogo, torcida. Calma, tudo bem. Louco. O time no finalzinho. Na hora de você gritar no ouvido do Brigatti lá, você não pedia, Não, calma, não, né? mas eu não. Aí agora você quer estar lá, tá vendo? Não, eu não estou. Ele joga os E tu companheiros. é um dos mais, Claro que já é. diria Felipão. Não, Claro que é. não. E ele joga os companheiros pra fritura e agora vem aqui Negativo. dar Quem um me conhece sabe, imagina. pelo amor imagina. de Deus, cara. Pelo Mussarela aberta lá, mandando ver a leia. E agora não falou nada. Não, mas eu acho que é muito cedo. Então, um pouco de calma, de Precisamos ponderação. assumir nossas responsabilidades. Sempre. Assim, calma pro João Brigatti, calma pra torcida. Foi só o primeiro jogo e vamos se remar todos pro mesmo lado, pra frente, É isso por aí. favor. Pra frente que se E outra, anda. foi o primeiro jogo, Cê- né? Mais pra frente, você vê que a coisa não tá Aí- dando conta. aí você Mas pode dá um chegar. tempo, analisa o Analisa trabalho, isso, calma. dá é um tempinho. Teve tanto E técnico outro, o pior elenco, que passou o elenco aqui mudou e muito, ficou né, um gente? tempão. Fala assim do Hélio dos Anjos. O Olha, elenco mudou muito, né? O elenco- Lembrando que o começo do jogo foi legal. A Você Ponte- deu uma calibrada esse fim de semana, cara? Em que sentido? Água de cachoeira, né? Claro, um pouquinho. Outra, É não porque empatou com o arranca-toco. né? Não, Ei, é o pô, pelo Coritiba, amor de campeão Deus. brasileiro de 85. Time grande, pô. pô. Empatou com qualquer um, não. Time grande, cara. Mas ontem- Aliás, eu gostei da estadia da torcida do Coritiba, velho. Durou 20 minutos. Nem isso. Entrou, sorriu, 40. foi embora. 40 minutos. 40 segundos. Chegou aos 40. Por que eu falo que o Chegaram problema tá cedo no pra ser estreia do ano humano? que vem, né? O problema... de pesado, hein? Esse fecho é bacana. O problema Esse tá fecho no, é bacana. tá no ser humano. Por quê? Eu cruzei, depois da transmissão ontem, com os 4 ônibus que vieram de Curitiba para Campinas. Eu não sou torcedor da Ponte Preta, não sou torcedor do Guarani, torço pro meu Santos da Vila Belmiro. E O foi cara xingado. nunca me viu na vida e ele falou um festival de palavrões, porque a polícia parou os carros para os ônibus passarem. Fazendo sinal de arma, sabe? Apontando para todo mundo. Do meu lado tinha um carro com uma senhora que também não entendeu nada. Não, só o sinal. Não tava Apontando, falando. não, só o sinal. Apontando o sinal com os dedos lá, xingando todo mundo. Em menos de 60 segundos, que é o tempo que eles passaram ali, eu nunca ouvi tanto palavrão e nenhum repetido. Lu. Ah, isso é muito Nenhum ruim. repetido. Isso é muito Todos isso aí é diferentes diversidade, e né? gratuitamente. Aí eu penso comigo, tem solução? O cabra que deixa a família dele lá em Curitiba, brincadeira, alguns são pais, com os filhos, com certeza são, deixam os pais lá, deixam as esposas, as companheiras, e vem pra Campinas por causa de uma entidade que às vezes não tá nem aí pra ele, porque o jogador foi pra casa com um salarião de 100 mil no bolso, não tá nem aí pro cara que veio aqui. Pra assistir 7 minutos. Pra assistir 7 minutos. Cara do céu. Ofender gratuitamente a quem ele cruzasse. Tem solução, torcedor desse? Não tem, Ele não gente. é torcedor, né? Não tem. Vamos falar, velho. O cara não sabe nem a ele história do Curitiba. Gosta da entidade, Ele- né? mas Gosta ele da não sabe nem a torcida. história do Da Curitiba. É torcida. isso, é. Você falar a história do Curitiba pra ele não sabe. Não. Sim. Não Ô, tem Eliel, noção o que significa o Mas a gente tem que trazer à tona também um caso que aconteceu ontem, muito chato também, né? Com o advento dessas arenas hoje em dia, as torcidas ficam muito perto, né? E ontem no Palmeiras e Flamengo, o Tite, treinador do Flamengo, tem uma rivalidade histórica com o Palmeiras, ter treinado o Corinthians. Ontem no jogo Palmeiras Aliás, e eu gostei Flamengo, do colete do Tite. Belo modelito. ali na numerada do Palmeiras fica atrás do banco, o Tite tomou uma gusparada na cabeça. velho. Um Tomou ato o quê? nojento. Gusparada. Não, como que é? Gusparada. Não, cusparada. É o mesmo. Não. Pode ver. Põe aí. Não pode falar Ah, mas cusparada, assim, não vai mudar. Gente, vamos seguir. É uma discussão também. É guspe. Porque... Não é guspe, cara. É cuspe. Vamos! Não. O Palmeiras, inclusive, se assassinou o desculpou português. ontem. Não, pelo amor de Deus, que discussão mais O baixa. Palmeiras se desculpou hoje com o ato da torcida, tá pensando em encontrar o torcedor que fez Em isso. condições normais, você acha que ele faria isso? Lógico que Por não, exemplo, mas tá o banco, Tite. tirar uma foto com ele. Sabe, eu não sei o que passa na cabeça. E o cara que faz isso é um débil mental, né? Opa! Assim, não, Calma aí. o cara vai cuspir no ser humano. Ah, pelo amor de Deus, Lamentável, gente. lamentável. Tá louco, ó. Hoje o negócio tá quente. Ah, tá. É o que o tá- ser humano não deu certo. Não, nada deu O cara certo. no estádio, ele vai... O estádio é Estamos machão, né? Estamos na ponta da linha com Márcia Goldschmidt. Para... O estádio é machão, né? Não, é brincadeira. Estamos tá na louco. ponta da linha com o Neto, que nunca fez um ato desse. Também, vamos pra lá. deixa. Entre outros. Mas eu Tem concordo. rodado cara. do brasileiro, os caras discutindo se é parada ou parada. Assobiar ou assoviar? Aliás, quando o São Paulo Tá vem, vocês certo, não é falam cuspir nada. mesmo, viu? Sabe
pelo amor de Deus. Mas o mais bonito do ser humano é admitir o Não, é sério que ele foi pesquisar, gente? Pesquisou. Ah, não. Claro. Velho. Que isso, cu? Ai, Não, mas o pessoal fala guspe no... Não, mas não, cara. O pessoal fala vassoura por aí, mas é vassoura também. Na rua é guspe. Não é guspe. Mas o português correto é cuspe. Pô, agora você deu uma bela cuspida no microfone também, viu? Aí não, Carlão. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Explore a revolução automotiva na Caoa Ford. Adquira a Ford Ranger XLS modelo novo com oferta especial, taxa zero e supervalorização do seu seminovo. Explore também o Ford Territory e encare a evolução a partir de 209.990 com tecnologia avançada. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 37514500. Mas no trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 50 minutos de volta com o Arena CBN. São Paulo ganha, ninguém fala nada, né? Engraçado isso, né? Interino Milton Cruz? Não, já foi apresentado, o Zubeldia já foi apresentado. Mas o Zubeldia é o treinador, né? Com certeza ele já deu o pitaco dele. Não, mas quem trocou ontem foi o Milton Cruz, não Eu foi? gostei que o Zubeldia falou que a Libertadores pro São Paulo é como a Champions pro Real Madrid. Então a Libertadores não serve pro Palmeiras, pro Flamengo, é só pro São Paulo. Não, aí você tá pegando um recorte da fala dele, você tá usando uma narrativa completamente equivocada. Se ele tá no São Paulo, é óbvio que ele vai falar que é pro São Paulo, não é pro Palmeiras, não é pro Corinthians. Eu acho interessante quando o pessoal fala assim, que o São Paulo se identifica com a Libertadores. O Palmeiras não se identifica. Não, né? o Santos, o Santos não se identifica. É, mas só pra lembrar que é um tricampeão mundial, né? Só o São Paulo. Mas o Santos é bimundial também. Então, mas só pra falar que o São Paulo é trimundial, né? Não, mas eu não concordo quando falar que o São Paulo é identificado com a Libertadores. Mas foi uma baita vitória do São Paulo que tava no Z4, hein? Vamos tirar São Paulo tava no Z4. comando do interino Milton Cruz. Vitória não era o Milton Cruz. Não, Caleri fazendo... O Milton Cruz era interino. Eu tô louco? Você tá me tirando, meu irmão? Hoje tá pesado. Cara, hoje... Vou ser mandado embora justa causa. Eu nem... O Atlético Goianiense teve 2 jogadores expulsos, né? Isso ajudou também. E o pênalti infantil no Luciano. Aí o zagueirão foi Juvena aí. Acho que foi uns 3 pênaltis no Luciano, não foi? Foi por cima. E o Zubeldia pega moral pra primeira partida fora de casa do São Paulo. Primeira partida dele, né? Contra o Barcelona de Guayaquil na meio de semana. E depois tem um clássico contra o Palmeiras. O São Paulo pega um bom... Numa segunda noite, hein, gente? Segunda, 8 horas da noite. Nossa. Legal, vambora, ué. É bola de um lado, bola do outro. Quando coloca sábado, 9h30, vocês reclamam. Aí coloca domingo às 4, vocês reclamam. Aí coloca terça, vocês reclamam. Então vamos fazer. Tem ninguém reclamando aqui, não, na cara. Na próxima vez, chamar o pessoal da CBF, convoca a imprensa, fala, vamos fazer aqui Não tem ninguém reclamando aqui, não. Você tá muito equivocado. Não, eu queria que tu discutiu se é plebiscito. Porte de arma ou não. Como é que plebiscito. chama? Pra qual horário a imprensa quer? Aí vai Carlão de Freitas, sobe o chat, vai na torcida. Carlão de Freitas. Eu quero domingo às 4 e quarta-feira. Eu quero sexta, 9h30 da noite. Eu quero domingo, 11 da manhã. Inclusive, Flamengo e Botafogo no final de semana vai ser 11 da manhã. 11 da manhã. Horário bom pra jogo. É legal. Eu gosto. No Rio de Janeiro, né? Eu gosto. Excelente.
600 graus. Aquele calorzinho. Aí os caras reclamam da falta de qualidade. Hoje, aliás, tiramos o dia, hein? Já abre aquela todo mundo de mau humor. torresminho. E o Timão, hein? Ah, esse gera mau humor. Aí, hein? Tá no Z4, hein? Tá. O problema não é nem dentro de campo, é fora, né? Por quê? A briga que tá tendo da diretoria, né? O diretor de futebol, o Rubão, que era o braço André direito Sanches, do... ele é muito centralizador, cara. O Rubão, que era o braço direito, aquele lá que falou que acabou a farra do Flamengo e Palmeiras, era o braço direito do Augusto Melo, agora já brigou com ele, comeu o Tuma, o Tuminha, que é presidente do conselho, já tá brigando, já tá tendo um governo paralelo, segundo o próprio Rubão tá falando aí. O Corinthians tá brigando fora de campo e dentro reflete bastante, né? Hoje no CBN Esportes, a gente estava debatendo sobre esse assunto, porque você não estava aqui, mas a gente fez um bate-papo gostoso para saber os candidatos ao título e os candidatos a rebaixamento. E eu coloquei o Corinthians. Como candidato ao título? A rebaixamento. Ah, tá. Porque justamente quando começa... E a gestão começou no início de 24, né? 24. Já tá uma confusão danada. Quando a política começa a não dar certo, as coisas começam a não dar certo também dentro de campo. Ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é o que eu falei, pega o carro e desce a Imigrantes, vai lá na Vila Belmiro pra você ver se política não interfere em campo. Olha o Santos onde tá. Se o Timão não abrir o olho, joga a Série B do ano que vem de novo. 2012 com o Tirone, lembra? É isso. E entra no vestiário isso aí. Sim, porque com o jogador certeza. fica... A quem ele vai... ele não tem referência. Entra o presidente, só eu que mando. O vice que vinha comigo aqui já não manda mais nada. Aí passa 10 minutos, chega o vice. Quem manda aqui sou eu. Às vezes Aí a gente vira uma critica confusão danada. erros e acertos, tudo bem, mas às vezes a gente critica dirigentes centralizadores. Mas vamos ver se no Palmeiras alguém canta de galo lá com a Leila Pereira. Não tem conversa. Vê se no Atlético Paranaense lá com o Petralha alguém. Imagina, os caras mandam, velho. Não tem essa. Mesmo o Flamengo com o Landim. Vê se no Santos, quando era o... Agora com o Marcelo Teixeira, não tem chabu, não. É isso. Vê lá no Primavera, não é Primavera, deixa né? que o Primavera trabalhando quieto, em silêncio. Deixa o Primavera quietinho. Tem treinador novo? Vê na ponte se fala. Bochichos aí, mas eu não vou falar porque para não... Quem seria o treinador? Então solta aí. Então já falou. Você vai sentar em cima da notícia? Mas saiba que se você soltar no microfone, isso vai... Eu só vou falar a hora que assinar o contrato. Não, mas fala a especulação. Quem é? Estão especulando, Fernando Marchiori, Sérgio Soares, são dois nomes que... Bom, bem. São dois nomes que o Primavera... Sérgio Soares, que estava no Juventus e perdeu um o acesso. salário do Sérgio Soares. Tá brincadeira, é brincadeira, né? Senhora Sérgio Soares. Ele é brincadeira demais, velho. Soltaram na Sérgio imprensa. Soares. 40 pau agora que era na mão. Não é só isso. Sérgio Soares no Primavera. Não, com boatos. Aliás, não, é o que eu disse, são especulações. Marchiori fez bom trabalho na Portuguesa, né? ABC também. Atualiza o site da CBN Campinas lá, Carlão. William Cabelo crava Sérgio Eu Soares. eu não cravei. Você ouviu que ele cravou. Foi a foto do cabelo, né? Tá bom. Com a mussarela de fora. Comentarista da CBN crava com Sérgio Soares. E pelo que ele disse aqui, está 99% fechado. Falta assinar, você viu que Só ele falta você isso. usou essa frase. Isso. Você usou essa frase. Falta assinar. Olha lá, o cara já falando no celular. Mas soltou? puxando o assunto com o Cabelo, né? A gente lembra de divisões inferiores do Paulista. Na Série A3, Voto Poranguense e Grêmio Prudente subiram pra Série Aliás, A2. você viu quase 8 mil pessoas na Arena Plínio Marim. Então, Rio Branco 5 mil também. E na 4, o Rio Branco empatou com o 15 de Jaú. Vão decidir nessa semana quem vai subir, quem tá na final também. Do outro lado, o SCA Brasil e Francana, né? O ouvinte mandou aqui o Wellington Albuquerque no nosso YouTube. Tava demorando pra falar mal do Timão. Esse Arena são todos anticorintianos. Então vamos falar bem, é. Adoram o time tá na zona de rebaixamento. Tá legal pra caramba. Vem de 25 derrotas então, seguidas, vamos né? lá. O Corinthians perdeu, mas perdeu uma classe. Nossa, mas foi Vendeu de cara uma a derrota. elegância. Vendeu cara a derrota. Tomou um gol com 4 minutos, não teve a capacidade de empatar, mas vamos falar bem. Se eu fosse Vamos do falar bem. Corinthians, eu tentaria mudar a regra. Gol antes dos 4 minutos não vale. Pelo menos perdeu pro líder do campeonato, né? O Bragantino é o líder, né? Tem isso, né? O Carlão tá bravo. primeiro. O Carlão tá bravo. Porque não vai chegar, né, Carlão? Tá iludindo todo Não mundo vai de novo, chegar. né? Pode chegar em Libertadores, mas título não. Olha, é o seguinte, falando, hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, o Jogou Guarani bom entra em hoje, hein? campo Bugre. contra o Vila, 9 horas da noite, 8 horas a gente já começa a falar sobre essa partida, Carlos Cabela, Gabi Castro, Adriano Almeida e eu, Eu também? Jaibe. Põe aí, pô. Fala com o Rafael Pio. Cara, vou Veio de falar, vermelho o cabelo hoje. Por que você veio de vermelho hoje? Vermelho CBN.
garoto. Bem desbotado esse vermelho CBN. Não, mas sabe como é que é, né? Vila Nova isso aí. O que importa é a essência, né? A Então intenção. estamos mal do mesmo jeito. Né? E hoje tem Ferroviária ABC. É verdade, Série C do Campeonato Brasileiro Brasileiro. na Arena Fonte Luminosa. O São Bernardo começou com um empate diante do Timbu, né? Náutico, Série C, 1x1. Silvinho fez. Silvinho, o interminável. Pois é, 4h58, porque no dia 22 de abril de 2012 a Ponte Preta estava em campo. E decretou a saída de Júlio César e Cássio. Cássio. Deixa fazer. Faz pelo menos. Põe os gols do jogo. Põe os gols, pô. Pra quem tá no carro, só o áudio, hein? Rodrigo Pimpão. Pacaembu. Júlio César foi mal, hein? Pode ir. Vai no seu tempo, viu, Nilson Belisário? Fica tranquilo. Tá rolando o clássico de La Madonina agora, viu? Os pontepretanos marcaram presença no Pacaembu e viram entrar em campo um exército de guerreiros dispostos a deter o poderoso rival. Um tiro certeiro de William Magrão aos 12 minutos, com a ajuda de Júlio César, inverteu a lógica do jogo. A Ponte Preta é que passou a dar as cartas. Foram tantas chances criadas que uma hora a bola tinha que entrar de novo. Quando o Wendel cruzou, o Roger foi preciso, 2-0. É jogada de treino, sempre 2 contra 1 ali no primeiro pau. Deu certo, vamos manter a pegada aí pra vencer. 2-0 de vantagem em pleno Pacaembu, parece até sonho, mas é a pura realidade. Apenas 45 minutos separam a Ponte Preta da classificação. A preocupação agora é corintiana. A alegria está com eles ali, ó. A minoria pontepretana, que só quer saber de festejar. E que festa! Eles não poderiam decepcioná-los. Estavam tão empenhados que aguentaram a pressão do Corinthians no segundo tempo. Na segunda tentativa de William, não deu para Bruno. 2-1. Na origem do lance, Renato Cajá ficou caído, mas o árbitro deixou a bola seguir, o que irritou o técnico Gilson Kleina, que reclamou e foi expulso. O goleiro da Ponte Preta fez a diferença e estava com sorte também. Ao contrário do goleiro do Corinthians, que foi infeliz na reposição de bola, Renato Cajá tocou para Rodrigo Pimpão e ele acabou com a esperança corintiana. Alex ainda diminuiu neste chute aos 45 minutos. Tarde demais. 3-2, o Pacaembu virou um salão de festas da Ponte Preta. Ao som de Taylor Swift. Não, é Kelly Clarkson. Não é a Taylor Swift? Não, Kelly Clarkson. Também, não é, não? Corinthians 2, Ponte Preta 3, a ponte de Bruno Fuso, Guilherme, William Magrão, Ferron e Wendel, Cicinho, João Paulo Silva, Gerson, depois Chaves, Renato Cajá e Caio, depois Rodrigo Pimpão na frente, Roger, depois Leandrão, técnico Gilson Kleina, Coringão de Júlio César, Denilson, Marquinhos, depois William, Leandro, Castan e Fábio Santos, Ralf, Paulinho e Danilo, depois Douglas, Jorge Henrique, depois Alex, Emerson, Sheik e Edson, técnico Adenor Bacchus. Campeão mundial. Jorge Henrique. A Ponte eliminando o time que seria campeão mundial em breve, hein? Exatamente. Que isso. E o Guarani no mesmo ano também eliminou o Palmeiras, né? Mesmo dia, Palmeiras 2, Guarani 3 no Brinco de Ouro, gol do Fumagara e Olímpico nos gols. Fabinho também marcou. Os dois times 3-2, hein, velho? É verdade. Que coisa. Verdade. Quem vence hoje, William Cabelo? Guarani ou Vila Nova? Empate. Quem vence hoje, Carlão de Freitas, Guarani ou Vila Nova? Eu vou de empate também. Quem vence hoje, Fábio Scheibe? Bugrão. Quem vence hoje, Antônio Lupe? Coração. Já se despedindo, já indo embora. Fala, cara. É melhor você trazer pro time de cá, porque de lá não estão te ouvindo. É verdade. É. 0-0. 0-0. Pô, bom, né? Então vamos embora. O Guarani começa a sua campanha na Série B do Campeonato Brasileiro com 3 pontos conquistados em Goiânia. Eu também acho. Podem me cobrar, o Bugre vence o jogo de hoje e digo mais, sem sustos. Não. Tranquilo. Respeito. Você, detalhe, hein? Pode me cobrar. Mordeu. A gente vai cobrar. Mordeu. 10 mil Mordeu ou não mordeu? Claro que mordeu. Quantos ingressos? Eu perguntei pro Lupo se 10 mil vendidos. Não cabe isso lá no Oba. Cabe! Mas não vai ter casa cheia. Não. Segunda, 9 da noite, né? Vamos embora. 8 horas da noite nós começamos a nossa pré-jornada para Guarani e Vila Nova.
todo mundo e até o Scheibe nessa transição. Pio, você esqueceu do Scheibe, hein, cara? Começou, vambora. Tchau. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br